Olá, pessoal. Hoje é dia de Papo Recantado. Hoje nós vamos falar sobre a passagem de Jesus descrita por Mateus, no capítulo 5, onde Jesus diz: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Colocando a fala de Jesus no contexto da época e da região em que ele esteve entre nós, entenderemos que na cultura judaica, na época de Jesus, o ato de bater na face direita não era uma tentativa de ferir, mas era um gesto de extrema humilhação social. O golpe era dado com as costas da mão esquerda. E este ato era considerado como o pior dos insultos, porque, apesar de não machucar, era dado com a intenção de rebaixar socialmente o agredido, como se fosse um senhor repreendendo um servo, diminuindo esse servo perante a comunidade. Ao dizer, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, Jesus propunha uma resposta superior à humilhação sofrida, porque o agressor teria que bater com a palma da mão aberta, o que, segundo os costumes da época, só poderia ser feito a uma pessoa igual a ele. E isso quebrava o ciclo de dominação, demonstrando uma resistência não violenta. Esse versículo, ele não significa que a gente deve suportar as humilhações sem resposta, mas nos explica como devem ser as nossas atitudes, com amor, com justiça, com humildade, confrontando o mal enquanto nos recusamos a repeti-lo. A resposta deve ser sempre a negação de aceitar a provocação. Se a gente aprendesse a viver dessa forma, o mundo teria muito menos violência. Essa passagem de Jesus nos ensina que nós devemos sempre transformar o conflito com atitudes não violentas, confiando na justiça de Deus. Quando o mestre fala, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente, ele está falando de uma sociedade que naquela época e até aquele momento era modelo de vergonha e honra, onde, para se livrar da vergonha e restituir a honra, era necessário pagar com a mesma moeda, devolvendo a mesma violência. A violência humana, ela sempre fez parte das nossas vidas, de encarnação em encarnação, né? Vamos praticando e sofrendo os efeitos da violência. O homem, até por instinto, foi um ser agressivo e é até hoje. Já antes da civilização, precisava matar. E a única lei conhecida era a lei da sobrevivência. Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele fala sobre o bem e o mal, ele nos diz que o instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. O problema é que ainda hoje nós somos dominados não apenas pelo instinto necessário que o nosso organismo precisa para manter a nossa vida física, assim como respirar, como comer, como fabricar hormônios e substâncias, até como piscar para manter lubrificados os nossos olhos e tantos outros instintos que são espontâneos, né? Nós temos
resquícios dos tempos em que espiritualmente a gente buscava prevalecer sobre o nosso semelhante. E esse é o problema. Então, quando nós olhamos para trás, pensamos que já se passou tanto tempo, que nós já vivemos tantas vidas e tivemos tantas oportunidades de crescimento espiritual, que a gente já deveria ter sido suficiente para que hoje, em pleno século XXI, a gente já tivesse se transformado em seres mais brandos, mais amorosos, substituindo essa força oculta dos instintos que a gente ainda tem pela força moral da consciência. O que queremos para nós e para aqueles que nos têm como exemplo? Acreditamos realmente no Evangelho da paz? Quando retornamos à violência com violência, experimentamos o gosto amargo da reação que nos distancia da amorosidade do Mestre Jesus. Quando pensamos em humilhar aquele que nos humilhou, ou envergonhar quem nos envergonhou, esse ciclo vai se repetindo de encarnação em encarnação. Quando retornamos à ofensa com paz, experimentamos algo completamente diferente. Quando nos sentimos feridos, humilhados ou diminuídos, é quando temos oportunidade de demonstrar a nossa paz e a nossa confiança no Criador. Nada nos dá maior paz de espírito e confiança no caminho que escolhemos do que a certeza de que não alimentamos sentimentos negativos com relação aos nossos semelhantes. Precisamos trabalhar isso. Grandes espíritos encarnados vieram nos servindo de exemplo e até hoje são exemplos, mesmo depois de muito tempo que passaram por aqui e estiveram entre nós. Martin Luther King Jr., por exemplo, foi um pastor batista e ativista político que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. E ele pediu em seu protesto não violento que seus seguidores cantassem músicas de perdão enquanto estavam sendo encarcerados. Mahatma Gandhi, líder pacifista, cujo pensamento marcou a história, dizia que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E aconselhava a todos: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas o maior de todos os mestres, diante de toda a injustiça dos homens, sofrendo as dores mais atrozes em seus últimos suspiros na terra, pediu: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Virar a outra face não significa aceitar injustiça ou não se defender, mas sim escolher uma resposta de paz, ao invés de ser arrastado pela negatividade da outra pessoa. Muitas vezes, responder com bondade e compreensão expõe a futilidade da hostilidade do outro, ajudando o outro, por consequência, no seu crescimento espiritual. Vamos pensar nisso? Vamos cantar? Aos Pés do Monte, música gravada por Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não
sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Eu sou Neuza de Oliveira e continuo recantando.